Leite Guimarães Rosa, está no livro Primeiras Histórias, que chama-se A Terceira Margem do Rio. Nosso pai era cumpridor, ordeiro, positivo. E sido assim, desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando eu indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que em certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou uma canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber justo o remador. Mas ela teve de ser toda fabricada, escolhida forte, arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa no tempo era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo, grande, fundo, calado que sempre, largo de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer eu não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu o adeus para a gente. Não falou outra palavra, não pegou matula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas ela persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou. Você vai, você fique, você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta e espiou manso para mim, me acenando de vir também por os passos. Eu temi a ira de nossa mãe, mas obedeci de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que o propósito perguntei: pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou o olhar em mim e me deu a bênção com um gesto me mandando para trás. Eu fiz que vim, mas ainda parei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer nos espaços do rio, de meio a meio dentro da canoa, para dela não saltar, nunca mais. A estranheza daquela verdade deu para estarrecer de todo a gente. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso todos pensaram de nosso pai a razão é que não queriam falar, doideira. Só uns achavam, no entanto, de poder também ser pagamento de promessa. Ou então que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja a lepra, se desertava para outra sina do existir, perto e longe da sua família dele. As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras, até do afastado da outra banda, descrevendo que nosso pai nunca que se surgia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, e da forma como cursava no rio, solto, solitariamente.
Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava. E ele ou se desembarcava, viajava-se embora para jamais, o que ao menos condizia mais correto, ou se arrependia de uma vez para casa. No que no engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele, todo dia, um tanto de comida furtada. A ideia que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirada de rio, enquanto que no alumiado delas se rezava e se chamava. No seguinte apareci, com rapadura, broa de pão, cacho de bananas. Enxerguei nosso pai no enfim de uma hora tão custosa para se sobrevir. Ele me viu, não fez sinal, não remou para cá. Mostrei-o de comer e botei no oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz sempre, tempos afora. A surpresa que tive mais tarde, que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava facilitado sobras de coisa para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir um tio nosso, irmão dela, para ajudar nos negócios e na fazenda. Mandou vir um mestre para nós, os meninos, e encomendou ao padre que um dia se revestisse em praia de margem para esconjurar e clamar ao nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. E depois, por arranjo dela e para medo, vieram os 2 soldados. Tudo que não adiantou de nada. Nosso pai passava ao largo, cruzando na canoa, sem deixar ninguém se chegar à pega ou à fala. E a gente teve de se acostumar com aquilo. As penas, porque com aquilo a gente nunca se acostumou em si, na verdade. O severo que era de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava. De dia e de noite, com sol, aguaceiro, e nas friagens terríveis de meio de ano, e ele só com o chapéu velho na cabeça, por todas as semanas e meses e os anos, sem se dar conta do se ir do viver. E o que consumia de comer era só um quase. Mesmo do que a gente deixava no entre as raízes da gamileira, ou na lapinha de pedra do barranco, ele recolhia pouco, nem o bastável. Não adoecia e nunca falou palavra com pessoa alguma. A gente também não falava mais nele, só se pensava. Não, de nosso pai a gente não podia ter esquecimento. E minha irmã se casou, nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele quando se comia uma comida mais gostosa. Assim como no gasalhado da noite, no desamparo das noites de muita chuva, fria, forte, nosso pai só com a mão e uma cabaça, para ir esvaziando a canoa da água do temporal. Às vezes algum conhecido nosso dizia que eu ia ficando mais parecido com o nosso pai, mas eu sabia que ele agora virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mau e magro, ficado preto do sol e dos pelos, com aspecto de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupa que a gente de quando em quando fornecia. Nem queria saber de nós, não tinha afeto, mas por afeto mesmo, de respeito, sempre que me louvavam por algum meu bom procedimento, eu dizia: foi pai que me ensinou a fazer assim? O que não era o certo, exato, mas que era mentira por verdade. Sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio para outras paragens longe, no não encontrável? Só ele soubesse.
E minha irmã teve menino. Ela mesma intestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco. Era um dia bonito. Minha irmã estava com um vestido branco que tinha sido do casamento. Ela erguia a criancinha no alto e o marido dela segurou para defender as duas um guarda-sol. A gente chamou. Esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Nós todos aí choramos abraçados. E minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam, no devagar, depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo de uma vez residir com a minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei. Na vagação, no rio, no erro. Sem dar razão de seu feito. E apontavam em mim já os primeiros cabelos brancos. Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta culpa? Se meu pai sempre fazendo ausência, e o rio, pondo perpétuo. E eu sentia já o começo da velhice. Essa vida é só o demoramento. Eu mesmo tinha achaques, dores, perrenguices de reumatismo. E ele, por quê? De tão idoso, não ia mais dia, menos dia fraquejar do vigor e deixar que a canoa emborcasse ou que bubuiasse sem pulso na levada do rio para cair em Tororoma, no tombo da cachoeira brava com fervimento e morte? Apertava o coração. Ele estava lá sem a minha tranquilidade. Sou o culpado do que nem sei, de dor em aberto no meu foro. Soubesse se as coisas fossem outras. E fui tomando ideia, sem fazer véspera. Sou doido? Não. Na minha casa não se falava a palavra doida aqueles anos todos. Não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Então, todos. Só fiz que fui lá, com um lenço para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim ele apareceu. Estava ali, sentado à popa. Estava ali, de grito. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia. Tive de levantar a voz. Pai, o senhor está velho. Já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem e eu, agora mesmo, quando que seja, ambas vontades, tomo o seu lugar do senhor, aí na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou, ficou de pé, manejou o remo na água, proava para cá, o cordado. E eu tremi profundo de repente.